Estamos online aqui no Facebook. Então, já compartilhem aí. Aqui estão comentando. Pronto. Já estamos online. Ah, tá. O professor Fabiano está ao vivo agora. Pronto. Aí. Eu boto curtir e compartilhar. Compartilhar. Compartilhar agora. Então, já compartilhem aí. Aqui estão comentando. Já tá rolando. Fala, galera, rapidinho, a gente já começa os trabalhos, esperando a galera começar a entrar. Por favor, pedimos aos senhores que compartilhem a publicação no Facebook, para que a gente possa dar início aos nossos trabalhos. Já começa os trabalhos. Demora 2, 3 minutos. As pessoas vão entrando, né? Compartilhem a publicação no Facebook, para que a gente possa dar início, já começa os trabalhos, nossos trabalhos. Para você aparecer na transmissão? Não. Apareceu claro, né? Parece Thiago Ferreira, José Carvalho. E aqui em cima esse número é o quê? Pessoas que estão vendo. Isso. Esse barulho que tá aqui, eu vou tirar o som. Isso, tem que tirar. Pode tirar. Senão mas não aguenta aqui, não. Ó, Marcos Morris está assistindo. Olha Fala, seu Carvalho, boa noite a todos. Tiagão. Realidade virtual. Guilherme, Matheus, já tem uma galera online aí. Já a gente está começando, não sabe? Não deixa aqui, porque o celular fica em cima dele. Grande Frajola, salve, salve, meu velho. Galera, a gente pede, por favor, que as pessoas comecem a compartilhar em suas páginas para a gente ampliar o leque de visualizações. Só Tiete, hein? Como é que é? Só tem Tiete. Ó, Marcão. Fala, Marcão. Frajolinha. Que aí as pessoas vão aparecer, né? Grande Luiz Fernando, Valentina. O de cima você vai ligar depois. Meninos, em instante, só esperar um pouquinho, a gente vai começar a jogar também no Instagram. Só começa quando chegar 1000 pessoas. A gente está com 16, mas subindo. Né? A gente pede para que os senhores no Instagram coloquem lá @Academia das Específicas, um history de vocês, né? Para que a gente possa amplificar aí o leque de visualizações, beleza? Marcos está elogiando vocês. Quem é Marcos? Marcão? Marcos Morris. O Marcão você conhece bem, cara. E o som? Vocês estão ouvindo direitinho a gente falando? A gente pede para que os senhores e as senhoras dêem um joinha aí para a gente, para confirmar se o áudio está bacana, se a gente consegue ser bem escutado. A única voz que vai aparecer aqui, acho que é a voz de radialista de Antônio Barbosa. Fora isso... Isso aí, já é o suficiente. Ó, aquele negócio, tudo que você tá vendo embaixo é do pessoal que tá assistindo e fica assim. Tô curtindo. As bolinhas embaixo. Grande Tiga, tá online também, grande Tiga. Coração. Abraço, meu parceiro. A Lara Andrade mandou modelos. Não, Larinha. Deve estar falando de mim, né? Óculos, Lara. Sugestão. E o Tiga, ó. Olha o grande Tiga. Estou com vocês, meus queridos. Grande Tiga, você está sempre aqui conosco. Valentina, essa biblioteca de Antônio Barbosa. Que tem de tudo. Tem. Galera, vamos lá, mais 3 minutinhos eu vou liberar no Instagram, beleza? A gente pede que, mais uma vez, os senhores marquem aí
os nossos nomes, os nossos perfis pessoais e também o perfil da academia das específicas, beleza? Todo mundo faria. É mensagem subliminar. O Flávio, depois você estica essa camiseta, porque não é ainda. E meu pai tá com a academia. E aí? Mais 2 minutinhos, tá? Galera, a gente começa. Lembrando, a gente pede, meninos e meninas, que vocês, na medida em que a gente estiver fazendo a transmissão, que os senhores e as senhoras façam as perguntas para que a gente possa interagir, tá? Que a gente possa, inclusive, responder os principais questionamentos de vocês ao vivo, beleza? Lembrando que este é um dos encontros marcados da Academia de Humanidades com os senhores ao vivo nas redes sociais. Temos novos encontros marcados e em breve novidades aí na Academia de Humanidades. E aí, podemos? Vou fazer aqui um negócio. Como é que é? Você, acho que seria ideal apresentar, né? Pode ser. Vamos lá, podemos começar, meninos e meninas? Podemos. Vai liberar o Insta aí? Vou liberar o Insta. Vou liberar o Insta. Isso aí vai ficar o quê? Aqui já é um dos pessoais, né? Que é o meu, no caso. Ao vivo. Vamos lá, vamos liberar aí, moçada. Vamos começar o nosso bate-papo. Tá ali verificando a conexão do Insta e já a gente começa. Verificando a conexão. Estamos ao vivo no Insta. Em definitivo, né? Em definitivo. E mais uma vez a gente agradece a presença de todos. Bom, vamos lá. Estamos aqui, professor Antônio Barbosa, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. E de Brasil República já? Ou ainda não? Ainda não. Professor de História Contemporânea e professor aqui, pelo menos de dois terços aqui, né? Guilherme Barbosa, eu, Rodrigo Lopes Caetano e Flávio Bueno. A gente está fazendo um encontro com uma temática que se encaixa naqueles temas das efemérides, ou seja, de uma data representativa, comemorativa, né? Então, de 1968, o ano que não acabou. Pode ser que a gente faça outros encontros dentro dessa lógica, né? Tem Constituição, 1988, tem Revolução Gloriosa, 1688, tem Conjuração Baiana, uma série de eventos, Primavera dos Povos, Revolução Praieira, uma série de eventos que se encaixam com uma efeméride esse ano. E a gente vai começar com esse tema, que é um tema bem pertinente, dá muito pano para manga. E aí o professor Antônio Barbosa vai começar fazendo uma contextualização para a gente pegar os links depois. Vamos lá? Eu só queria lembrar, o Caetano fez referência a efemérides importantes. O ano de 1948, a criação do Estado de Israel e também a Declaração dos Direitos Universais, né, do Homem e do Cidadão. Mas 68 em especial, nós temos também ainda no Brasil um campeonato nacional que não era ainda conhecido Campeonato Brasileiro. Chamava-se Taça Brasil à época. E o grande campeão desse ano é aquele time de futebol que certamente ensinou a todo mundo do futebol o que há de melhor, né, nesse esporte bretão. Quem? Depois vocês pesquisem melhor, mas é um ano fundamental para o futebol nacional e internacional. O professor José Carvalho sabe de cor e salteado o campeão brasileiro de 68. Mas vamos lá. Professor Antônio Barbosa, nosso professor de sempre. Vamos conversar sobre a década de 60, em especial o ano de 68. Boa noite a todos. Eu tenho a impressão que um dos aspectos mais mágicos da nossa profissão de historiador é partir do princípio de que nenhum fato acontece espontaneamente de uma hora para outra. Ou seja, em relação a cada fato, existe um antes, existem elementos que o prepararam.
É exatamente nisso que se insere 1968. Na verdade, eu tenho para mim que o século XX conheceu duas décadas absolutamente singulares. A década de 1920, que é exatamente aquela que sucede a grande carnificina que foi a Guerra Mundial de 1914, que depois a gente chamou de Primeira Guerra Mundial, e a década de 1960, sobre a qual nós vamos falar hoje, que é aquela que marca o início da maturidade da geração que nasceu no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra essa que terminou em 1945. Eu acho que o ano de 68 é significativo sob uma série de razões, por uma série de motivos. E nós vamos falar sobre isso aqui agora. Não apenas em relação àquilo que diz respeito ao Brasil, mas o que se refere ao mundo inteiro. Eu começo por fazer uma afirmação categórica. 68 é um ano diferente de todos os outros, porque em termos históricos, ele vai significar o aparecimento da juventude como protagonista da história. É claro que jovem sempre existiu desde que o mundo é mundo, mas em 69 e 68, os jovens vão se colocar à frente dos acontecimentos. E isso faz com que eles se tornem protagonistas, agentes, sujeitos da história contemporânea. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que nós vamos tentar discorrer aqui, é o novo significado da palavra revolução. A ideia de revolução na história ganhou sentido lá no século XIX, sobretudo a partir dos textos escritos por Karl Marx. Mas em 68 há uma ideia diferente, uma ideia nova. Ou seja, a revolução não precisa ser necessariamente entendida como a tomada do poder pela força, pelo uso das armas. É uma concepção diferente, é uma concepção nova, e mais do que nova, ela é inovadora. Ou seja, de que é possível fazer uma revolução sem o uso das carabinas, dos fuzis, mas tentar construir uma nova realidade histórica a partir de um velho que já se mostrou decrépito, já se mostrou sem condição de atender às necessidades e às demandas do tempo que se vivia naquele momento. Eu queria fazer um comentário mais sobre a situação da França propriamente dita, até porque como a França é uma referência em 68, né, o maio de 68 é um paradigma, embora o movimento ele tenha se alastrado, ele tem a sua versão no Brasil, mas também os direitos civis nos Estados Unidos, o direito pelos negros, o movimento feminista na sua segunda onda, o leste, né, a parte de influência da União Soviética também recebe influência com a Primavera de Praga, tem Rúdio Vermelho na Alemanha, o movimento dos sit-ins na Inglaterra, mas a França, até pela tradição revolucionária, né, ela serve como um paradigma. E aí, a imagem que eu queria pintar, e aproveitando o gancho do professor Antônio Barbosa, sobre os jovens serem protagonistas, né, porque nasce nas universidades, né, muito das movimentações, e que ganham também os operários, sobretudo do setor automobilístico, né, com as barricadas e com toda a manifestação propriamente dita. Mas o cenário que eu queria compor são esses filhos do Baby Boom, ou seja, figuras que nasceram ali em 46, 47, 48, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, e estão justamente alcançando a sua maturidade, né, começando a entrar para a vida adulta, ali em 67, 68, 69. E a configuração do mundo naquele cenário, ela não era necessariamente decodificada, compreensível, considerada natural por essa geração, como era pelos pais e pelos avós. Ou seja, os pais e os avós, né, dos filhos do Baby Boom, né, dessa geração, desses jovens 68, o cara está com 20 anos, 21 anos, eles presenciaram a Primeira Guerra Mundial, né, presenciaram, portanto, o despontar dos Estados Unidos como uma potência global, né? Então, ali no cenário de Primeira Guerra Mundial, e se confirmando na Segunda Guerra Mundial, presenciaram também a Revolução Russa, né? Em outubro de 17, a formação da União Soviética em 22, e viram essa rivalidade ser construída. Presenciaram também o entre-guerras, né? Naquela nomenclatura do Rubensbaum, né? Do Era dos Extremos, aquele período ali como um período muito, muito tenebroso,
né, da Era dos Extremos. Só que o mundo que faz sentido de bipolaridade, né, para os pais e os avós dos jovens de 68 não faz o mesmo sentido para eles. E o mundo, de fato, tinha muitos aspectos ainda conservadores. E há determinadas demandas que esse mundo não se atenta. Então, 68 é um ano de contestação à ordem vigente, de contestação ao status quo, de contestação ao establishment. Mesmo porque, imagina você receber um mundo, né, de pais e avós que protagonizaram duas guerras como as guerras mundiais, né, como a Primeira Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, você está falando na casa ali dos 66 milhões de pessoas atingidas, né, 22 da Primeira, talvez 44 ali da Segunda Guerra. Um mundo composto pelos fenômenos totalitários, né, sobretudo pelo nazifascismo, mas também de ditaduras predominantes na década de 20, 30 e 40. Então, Salazar, Francisco Franco, mesmo na América Latina, Cárdenas, Perón, Vargas, né, o stalinismo na União Soviética, o mundo da grande crise econômica, né, a crise de 29. Então, o mundo do Holocausto, das duas bombas atômicas. Então, como é que você recebe um mundo, né, de duas gerações, dos meus pais e dos avós, que protagonizaram esses eventos, e eu considero como se esse mundo fosse um mundo adequado. Não faz sentido na cabeça dessas pessoas. E aí tem elementos do cotidiano mesmo. Então, parece às vezes uma pauta antiquada para hoje em dia, mas a questão de alojamento, por exemplo, nas universidades, né, francesas, que não tinha a mínima possibilidade de contato entre o alojamento masculino e o alojamento feminino. Era considerado contravenção na França determinado tamanho de cabelo. Então, se um jovem transitando na rua, né, o policial suspeitasse que ele estava com o cabelo acima da medida, o policial poderia tirar uma régua do bolso e medir lá o tamanho do cabelo do jovem, e aquilo poderia entrar para uma ficha dele. O próprio, embora a França seja, né, o grande ambiente da revolução, do novo paradigma revolucionário, que começa a se moldar ali no final do século XVIII e se constrói no século XIX, a França ainda mantinha muitos elementos de tradição, né? A gente vê pelos pronomes de tratamento, né, pelo madame, pelo mademoiselle, que são elementos da nobreza, né? E embora o presidente da França na época fosse o de Gaulle, né, ou seja, o líder da resistência francesa, né, que em algum nível é bem discutível, né, como resistência só francesa, mas de qualquer modo aqui, o líder da grande resistência francesa, um cara que tinha lutado a Primeira Guerra Mundial, né, que era uma das grandes visões, junto com o Churchill, do perigo que representava a ascensão do Hitler, né, do Mussolini, era um herói nacional, mas era um presidente de uma França ainda antiquada que não atendia essas novas demandas da juventude. Então, a coisa explode, né, nas universidades e ganha adesão dos movimentos, né, de trabalhadores, em especial da indústria automobilística. E aí é óbvio que há confrontos, né, a questão das barricadas, né, do confronto com a polícia, que age de uma maneira, né, truculenta, mas é muito importante o aspecto que o professor Barbosa levantou, de você fazer revolução com movimentos que não necessariamente vão só para o plano do confronto, mas elementos que tocam aspectos culturais. Tem um que chama muita atenção desse universo da contracultura da época, de você ir contra a cultura hegemônica, né, talvez os hippies sejam os mais evidentes disso, né, e de questionar o mundo do consumismo, do capitalismo, mas também de questionar lá em Praga, lá na Tchecoslováquia, né, o mundo soviético, né, que já não era mais do Stalin, já tinha aquela lógica de destalinização, mas que na prática era assim, né, seguia um modelo muito, muito centralizado. Tanto que o Pacto de Varsóvia caiu solto lá, né? Então, você tem um movimento, por exemplo, dos situacionistas. Uns caras que tinham uma visão bem crítica sobre o modo de organização, né, das cidades, do plano urbano mesmo, né, do desenvolvimento industrial, e dos vários não lugares que se criam nas cidades. Né? Você fica pensando, para quem mora aqui em Brasília, né, nós que somos de Brasília, Brasília tem alguns daqueles canteiros que dividem os eixinhos, o que divide o eixinho do eixão, que são canteiros, são não lugares, ele não tem uma utilização humana propriamente dita. E os situacionistas tinham uma proposta de você, por exemplo, pegar um mapa da cidade de Paris e traçar um caminho nele. Eu vou sair de tal ponto, chegar a tal ponto. Então, vou reto, vou virar 2 à esquerda, 3 na terceira à direita, vou parar em determinado lugar. Só que eles pegavam esse caminho traçado no mapa de Paris e faziam isso em Londres. E aí, onde esse caminho desce, em Londres, os caras paravam um tempo ali para tocar na casa das pessoas, arrumar um acampamento, né, de criar um novo significado para aquele lugar.
Então, apesar de terem os confrontos, de terem as barricadas, e isso é uma marca, né? Até porque há uma resistência do Estado, mas tem propostas de contracultura e você, de maneiras mais sutis, né, promover uma nova visão de mundo, de fato, revolucionar as coisas. O corte de cabelo, a roupa que se usava, a questão dos hippies, sobretudo ali em 68, de você fabricar a própria roupa, de eu não comprar uma roupa que é padronizada por uma indústria, né, que todo mundo pode ter acesso. Porque tem muito dessa propaganda, né? Seja você mesmo e use o mesmo iPhone que todo mundo, né? Seja você mesmo e tenha o mesmo Nike que todo mundo. Então, consuma as mesmas coisas, mas é para você ser você mesmo. Então, há muito essa contestação na época. A contracultura reflete isso, né? Mas são também movimentos sociais que têm uma adesão, sobretudo, de linhas mais progressistas, né? Em geral, vinculadas à esquerda. Então, o movimento ambientalista, por exemplo, ele começa a nascer ali, né? Fruto das pesquisas do James Lovelock na NASA, que depois vai gerar elementos da teoria Gaia, a tese do desenvolvimento sustentável, que em termos acadêmicos vai ter publicação ali por volta de 72, mas que já está começando a ser posta em 68, a segunda onda do feminismo, tendo a Simone de Beauvoir, né, como uma grande expoente, questão das liberdades sexuais. Então você tem um cenário realmente explosivo. E na França explode em maio. Se for pensar no Brasil, o assassinato do... São Luís. Não, mas eu digo aqui em Brasília. Aqui em Brasília o Ernestina Guimarães. O Ernestina Guimarães tinha sido, se não me engano, um mês antes, né? Do Edson Luiz também é nesse início. Então, antes ali de maio, tá para abril, maio, mas o maio francês ficou famoso, tendo essa reverberação, né? Movimentos nos Estados Unidos e em outras áreas. Mas a França sendo um paradigma, assim, né? Alguém quer seguir com o quê? Olha, posso? Olha só, a fala do Caetano, boa noite a todos, meninos. A fala do Caetano e do professor Antônio Barbosa, ela remete a um pensamento que é muito marcante na ciência geográfica do professor Milton Santos, que fala que a história do presente é algo que fascina. Em 1968, ele é marcante por conta justamente desse processo interessante que o Milton Santos trabalha, da expansão de um fenômeno chamado de globalização, né? A década de 60 marca talvez o início daquilo que nós chamamos de fragmentação produtiva, marca o fortalecimento de um modelo de produção chamado toyotismo, que vai ganhar espaço no Sudeste Asiático, mas que vai se expandir também para o Ocidente, sobretudo para os Estados Unidos, que vai marcar, inclusive, a crise no polo industrial do Manufacturing Belt, né? Vai marcar um processo interessante de urbanização a nível local e a nível global, né? Talvez esse seja o grande momento que a gente tem um surto de urbanização em função, inclusive, daquilo que nós chamamos de baby boom. Vale ressaltar, inclusive, que 1968 é o ano de transição, é quando o Brasil começa a se tornar urbano, ou seja, quando a população urbana começa a superar a população rural. E a gente esse ponto é legal e vale depois um comentário em cima disso aí melhor. Esse ponto é legal. Inclusive, os grandes fluxos populacionais que nós temos para os grandes centros industriais do mundo subdesenvolvido ocorrem a partir do ano de 1968, né? Ou neste período, né? No final da década de 60, né? A gente tem um outro fenômeno que é muito interessante citar pelo Caetano, que é o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de consciência ambiental. E a consciência ambiental está relacionada diretamente a dois pontos, né? Primeiro, a chamada Primavera Silenciosa, um livro de uma bióloga marinha chamada Rachel Carson, que em 1972 começa a fazer denúncias sobre um grande fenômeno que ocorria naquele momento, que começou a ocorrer naquele momento, chamado de Revolução Verde. E aí a gente tem um ponto interessante. 1968 é o ano, moçada, de fundação do Clube de Roma, o primeiro grande clube ambientalista formado, logicamente, por pensadores, por políticos do mundo desenvolvido, mas que começa a trabalhar com conceitos extremamente utilizados, usuais até os dias de hoje, como os tais recursos renováveis e não renováveis, que vai dar origem, inclusive, aquela inquietação da Organização das Nações Unidas em criar
conferências ambientais a partir da década de 70, como a Conferência de Estocolmo em 1972. Então, esse é um ano muito marcante do ponto de vista da estruturação urbana, da estruturação ambiental, os impactos que a Revolução Verde, né, com aquela lógica tecnocrata de produzir muitos alimentos através da produção tecnológica da terceira Revolução Industrial, para tentar superar aquela lacuna de propagação daquilo que a ONU define como o grande boom da fome, que é a década de 60, né? A Revolução Verde vende essa ideia de que vai acabar com a fome, mas na verdade ela amplifica esse processo à medida que se mecaniza, né? O Brasil sofre muito com isso, sobretudo nos grandes centros produtores, no Sudeste brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro e no Sul. Então, o ano de 1968 ele é muito importante do ponto de vista conceitual, né? E, inclusive, dentro da lógica, meninos, de produção urbana, nós temos um espectro extremamente interessante. É o momento que a gente tem a marginalização completa, meninos, ou definitiva das comunidades mais pobres, né, na cidade, né? O Milton Santos afirma, inclusive, que a cidade ela deixa de ser um ambiente em busca da democratização. Ela passa a ser um ambiente forte de exclusão, sobretudo quando ela está ligada ou pautada no viés do consumo, né, da propagação do American Way of Life, etc, etc. Né? Os guetos, eles se fortalecem do ponto de vista da expansão. Né? As grandes favelas, meninos, também surgem nesse momento a nível Brasil, e também no grande rol daquilo que nós chamamos de terceiro mundo. Né? Então, esse é um momento histórico que é muito importante, e por conta, inclusive, dessas comunidades marginalizadas, é que nós temos o quê? A fundamentação ou a catalisação literal, moçada, da união de grupos de pessoas contra o status quo vigente. O status quo de marginalização, o status quo de segregação socioespacial, e segregação também que étnica, política, no processo decisório. Né? Não é à toa que os grandes guetos norte-americanos borbulhavam mesmo nessa lógica de união. Né? A gente pega, por exemplo, bairros como o Brooklyn, o Bronx, né, o Harlem, né, ganhando força, e o movimento negro também se desenvolvendo naquele espaço. A gente pega, por exemplo, os guetos no Rio de Janeiro, meninos, ganhando força, a Cidade de Deus, etc, etc. Né? Engenho de Dentro. Então, esse momento é um momento literal daquilo que nós chamamos, moçada, ou daquilo que o Milton Santos chama na geografia de globalização da perversidade. A globalização que tem como objetivo, moçada, quebrar as barreiras, logicamente, a serviço do capital, né, para propagar, meninos, informação. Aliás, essa é a era, meninos, que o próprio Milton chama de revolução técnico-científica informacional. Ou seja, é a ascensão da terceira revolução industrial, com as grandes evoluções na área da medicina, com as grandes evoluções na área da informática, na área de energia, com a propagação literal daquilo que nós chamamos de energia nuclear. Ou seja, é o início, meninos, daquilo que nós chamamos de terceira revolução industrial na geografia ou do meio técnico, científico e informacional. Por isso que o ano de 68 ele reverbera até hoje. Ele tem marcas indeléveis nas nossas sociedades, tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental. Não podemos deixar de citar, meninos, que o mundo oriental ele não está à margem desse processo. Né? A China com a Revolução Cultural, né? A ofensiva Tet no Vietnã, né? A criação ou surgimento ou o início do processo de formação daquilo que nós chamamos de tigres asiáticos, né? Lá no Sudeste Asiático, a Índia com a Indira Gandhi, moçada, ganhando força e se militarizando, né? Ela que era extremamente popular, que logo, anos depois, vai ser assassinada pelos Sikhs. Então, é um momento muito importante da nossa história e que, até hoje, moçada, deixou marcas indeléveis na história do presente, ou seja, no espaço vigente, no espaço geográfico atual, e por isso que ela é tão, essa data ela é tão interessante. Deixa eu fazer uma cutucada na coisa da urbanização? Posso? Que é o seguinte, tem dados assim, bem recentes, né, do IBGE,
de que talvez o Brasil não seja efetivamente urbano e ainda seja rural. Eu tenho essa impressão, assim, de conhecer alguma coisa do Brasil, né? A urbanização seria um discurso político fundamental para Vargas, JK e ditadura. Porque a urbanização está ligada à industrialização e à modernização. Mas boa parte das cidades brasileiras tem 5 mil habitantes. Então, se a grande parte das cidades brasileiras tem 5 mil habitantes, será que se configura como um ambiente urbano, propriamente dito? Ou seja, aquele ambiente que resume nele, né, ou concentra nele oferta de produtos, oferta de serviços, né, a questão da autonomia. Então, há dados atuais do IBGE de que talvez o Brasil não seja efetivamente mais urbano do que rural, e que isso faz parte de um discurso político para vincular a coisa da modernização. Não sei se vocês têm essa mesma impressão ou não. É só um ponto bem interessante dentro dessa análise, que é interessante falar. Lembre-se, crianças, que o conceito de cidade ele muda de país para país, tá? Então, por exemplo, regiões com 5 mil habitantes, numa área urbana, meninos, nos Estados Unidos, jamais serão considerados o que? Cidade. Né? Na China, nem a pau. Na China, muito menos. Inclusive, porque na China a gente tem um complexo de cidades fantasmas absurdos, né? Absurdo, né? 57% da China é urbana. E esse dado é falso. Mas olha só como que é interessante, dentro dessa lógica, como que é interessante essa perspectiva da urbanização. Por exemplo, a Índia, meninos e meninas, ela é ainda um país rural. E por exemplo, a política de castas, que não é mais oficial na Índia, ela continua muito forte justamente aonde? No espaço rural. Então, a gente tem uma dinâmica bem interessante a partir desse momento de construção da ideia de cidade. Lembrando que no Brasil tem formar cidade, formar município, né? A cidade é o núcleo administrativo do município, o município é dotado de área urbana e área rural, né? Ter cidade, meninos, tem está relacionado a um interesse político absurdo. Serviços públicos, controle da máquina, e etc. Recursos. Exatamente. Por isso que a gente tem municípios no país de 700 pessoas, em Minas Gerais, por exemplo. Né? Então, aliás, dos mais de 5 mil municípios que nós temos no país. Né? Então, existe sim essa lógica que o Brasil ainda tem uma forte relação, mesmo nos núcleos urbanos de pequeno e médio porte, com mais rural. Muito bem, olha só, né? Tem muito assunto mesmo, deve. É muito evento histórico que marca realmente o ano de 68, né? O ano que não terminou. E até agora a gente, embora tenha falado de muita coisa, não tocamos propriamente dito no caso do Brasil, né? O Brasil vivia desde 1964 um regime de exceção, né? O regime militar. Ele vai durar no total 21 anos, mas sem dúvida nenhuma, de 64 a 85, esses 21 anos, eles não foram homogêneos. O regime militar não se caracterizou da mesma forma do começo ao fim. E exatamente o ano de 68, mais precisamente o 13 de dezembro de 68, define um momento de inflexão do regime militar brasileiro. A ditadura definitivamente se instala de forma escancarada. Quer dizer, as liberdades individuais são suspensas, a censura prévia definida, o Congresso Nacional foi fechado, até a pena de morte foi inscrita no ato institucional número 5, que no ano seguinte, em 69, via emenda, né, incorporada ao texto constitucional. E é claro que esse acontecimento de 68 não está desvinculado do mundo e de todo esse processo de evolução, sobretudo contestação revolucionária, que a gente, de forma muito prévia e panorâmica, aqui desenhou, em especial no que diz respeito ao surgimento deste protagonista novo de movimento revolucionário, que é o jovem. Isso fica muito evidente no Brasil, em especial nas universidades, no ano de 1968. Quando instalada, em 64,
o regime militar foi capaz de eliminar os potenciais opositores agressivos que poderiam vir a, potencialmente, fazer uma oposição mais forte ao regime. Quer dizer, as lideranças do Partido Trabalhista Brasileiro, desde João Goulart, a Leonel Brizola, Miguel Arraes, foram de imediato caçadas e seguiram para o exílio. Logo depois, ainda falando de lideranças políticas, o mesmo aconteceu com Juscelino Kubitschek, ainda no ano de 64, e em 65, o mesmo com Carlos Lacerda. Ou seja, as lideranças políticas mais conhecidas, as personagens mais fortes, foram expulsas do país, né, ou levadas, de fato, a sair. O mesmo aconteceu com as ligas camponesas, que desde 1962, com mais força desde 62, mas desde o fim dos anos 50, vinham atuando com um grau elevado cada vez maior de radicalidade. Suas lideranças também foram de pronto, ainda em 64, retiradas das suas posições. E, finalmente, a União Nacional dos Estudantes, que também protagonizou movimentos inéditos, interessantes, durante o ano de 62, 63, no início de 64, teve suas lideranças de pronto, logo no início do regime militar, caçadas, expulsas do Brasil, presas, quando não desaparecidas literalmente. Então passaram-se 4 anos. De 64 a 68, a sociedade civil, de certa forma, não ocupou o espaço público, nem sequer de forma vigorosa levantou a voz contra uma ditadura militar. Havia, efetivamente, uma série de disfarces para esse regime de exceção. Desde o Congresso, que permaneceu aberto, o partido de oposição atuando, eleições, na maior parte do Brasil, em especial onde elas ocupam o coração e o sentimento das pessoas, eu falo dos municípios, inclusive a censura não era a prévia. Mas em 68, muito especialmente no rastro do maio parisiense, as universidades brasileiras viveram um movimento de ebulição e de ação juvenil. 2 assassinatos em especial são bem lembrados, são significativos, como senha para que as ruas passassem a ser definitivamente ocupadas. O primeiro, Edson Luiz, no Rio de Janeiro, assassinado no calabouço, o RU, o bandejão do Rio. Ele acabou sendo um marco para, sem dúvida nenhuma, a maior manifestação de rua civil contra o regime militar desde que ele se instalou. A famosa passeata, o Marcha dos 100 mil. Aqui em Brasília, bem próximo de nós, o presidente do Diretório Central dos Estudantes, o Nestinho Guimarães, também é um caso exemplar de desaparecido político. Inclusive, a Universidade de Brasília foi invadida. Esse cenário, não apenas de surgimento, mas de crescimento da contestação à ordem vigente, a contestação ao autoritarismo, à ditadura, ao conservadorismo, ganhava força no mundo. No Brasil, vocalizava a oposição ao regime de exceção, teve uma resposta, teve uma reação, né? O elemento que a gente define como um estopim foi a atuação de um deputado do MDB, a oposição consentida, Márcio Moreira Alves, que, de fato, levou ao executivo, em especial o general Costa e Silva, a ideia e de fato, o caminho para endurecer o regime, para verticalizar o que seria o autoritarismo com a aplicação do AI-5 de 1968. Então, de tudo que a gente conversou até agora e dos impactos do ano de 68, é importantíssimo lembrar que ele também atinge o nosso país, num momento extremamente sensível. Nós vamos atacar esses pontos de forma mais detalhada agora, não é isso? Vamos ouvir um pouco mais, professor, sobre esse panorama dos anos 1960.
Pois bem, a minha primeira intervenção nesse nosso encontro foi mostrar que uma das magias do ofício do historiador é compreender, mais do que saber, mas compreender que nenhum fato acontece por acaso, de uma hora para outra, de uma forma rigorosamente espontânea, mas ele vai ser sempre fruto, vai ser sempre consequência de algo que veio antes. Foi dito aqui com muita propriedade, e eu repito agora, que o que está acontecendo nos anos 60 e o ano de 1968 é o grande símbolo de tudo isso, é algo nascido dos escombros de duas guerras mundiais, sobretudo a segunda, que terminou em 1945. Exatamente por isso, o fenômeno 68 é global, ele está acontecendo nas mais variadas regiões do mundo, embora em cada país, em cada localidade, em cada região, ele vai ter motivações específicas. Eu poderia lembrar, por exemplo, que antes da volta de 64, alguma coisa começa a anunciar o novo que vem por aí, que vai explodir daqui a pouco. Pode parecer coisa muito simples, mas não é. Aliás, a função do historiador é estabelecer nexos, é ligar coisas aparentemente desconexas. Em 64, por exemplo, uma estilista britânica chamada Mary Quant lançou algo que hoje é absolutamente banal, mas que foi revolucionário, que é a mini-saia. A mini-saia, quer dizer, o encurtamento do tamanho da veste feminina, passa a ter um valor excepcional num processo histórico que se desenvolve a partir de então, que é a luta pela emancipação feminina. Neste mesmo ano de 64 surgem os Beatles, e os Beatles representam uma revolução não apenas nas artes, não apenas na cultura, mas no modo de se situar no mundo, de compreender as coisas, de estabelecer novos valores e novas formas de ver o mundo a partir de uma música que, sob todos os aspectos, e não apenas em termos melódicos, é revolucionária. Muito bem, está se preparando o caldo de cultura para explodir em 68. E, por incrível que pareça, o grande acontecimento, como foi muito bem lembrado pelo professor Caetano, é o maio daquele ano na França. Mas eu diria que essas manifestações começam no Brasil em março, quando aconteceu o episódio da morte de um jovem estudante pobre vindo como imigrante do norte do país, chamado Edson Luiz, que tinha 18 anos e, como todo estudante pobre daquela época que vivia no Rio de Janeiro, a antiga capital do país, fazia suas refeições no calabouço, no bandejão daquela época. Houve um confronto, havia reclamações sobre as condições daquele prédio, sobre o tipo de comida que era servida, houve choque, e é claro que por detrás de tudo isso havia uma nascente ou crescente insatisfação contra o regime de força. A polícia do então Estado da Guanabara foi para o calabouço, entrou em choque com os estudantes, e disso decorreu a morte do Edson Luiz. É claro que a morte desse menino foi politicamente instrumentalizada. O cadáver, por exemplo, não foi deixado à disposição da necropsia, das autoridades policiais. As lideranças estudantis pegaram o cadáver do Edson Luiz e levaram para o coração do Rio de Janeiro, que era a Cinelândia, onde funciona hoje a Câmara de Vereadores. E ali começa a primeira manifestação pública contra um regime de força aqui no Brasil. Bem, em maio, o Caetano e todos aqui já falaram muito bem, há uma explosão da juventude francesa, inicialmente da juventude universitária, contra os padrões considerados arcaicos, ultrapassados, anacrônicos, da própria carreira acadêmica, da própria carreira universitária na França. Rapidamente isso se espalhou como rastilho de pólvora, e logo a seguir vieram também jovens operários, como disse o Caetano, sobretudo da indústria automobilística, e eu me lembro da grande manifestação na Renault, não é? Que se juntam os estudantes para ir para as ruas e para tentar fazer uma mudança com as suas próprias mãos. Mas não foi só isso. Nos Estados Unidos, em 68, a juventude universitária sai dos campi universitários e vai para as ruas para dizer: chega, basta com uma guerra
insana, incompreensível e inaceitável que é a Guerra do Vietnã. Para isso contribuiu muito o fato de que, pela primeira vez, a televisão levava para os lares americanos imagens de uma guerra de um país tão distante como o Vietnã, que o americano médio não tinha a menor ideia de como aquilo pudesse acontecer. Mas, no entanto, os filhos das suas famílias, meninos de 18, 19, 20 anos, estavam indo para morrer naquelas selvas do Sudeste Asiático. Então, essa juventude vai para as ruas e vai dizer um basta à própria Guerra do Vietnã. No leste europeu, nós tivemos o caso emblemático da Tchecoslováquia. Naquela época existia a Tchecoslováquia, que era um dos países satélites da União Soviética, ou seja, era um dos países que formavam o chamado socialismo real no leste europeu. Pois bem, estava entrando em processo, ainda devagar, ainda muito lento, um processo de renovação política naquela ditadura comunista, conduzida pelo secretário-geral do Partido Comunista Tcheco, chamado Alexander Dubček, e a juventude se apoia e apega a essa ideia de flexibilização, de liberalização do regime e vai para as ruas. Eu me lembro, aliás, eu tenho idade suficiente, diferentemente da grande maioria. Esse eu me lembro, ele é emblemático, hein? O que para o jovem é história, para mim é memória. Eu me lembro de um jovem tcheco chamado Jan Palach. Eu nunca vou esquecer. Ele sobe na praça principal de Praga, que está numa elevação, e lá em cima ele comete o ato que monges budistas do Sudeste Asiático estavam praticando contra a Guerra do Vietnã. Ele se imola, ele joga fogo ao corpo e morre ali. É uma espécie de mártir da luta pela liberdade, pela democracia, num país que vivia sob a democracia. Isso na Tchecoslováquia. Na Alemanha, os jovens universitários de Berlim também vão para as ruas pedindo, no fundo, algo que era comum àquele pensamento jovem dos anos 68. Uma nova política, uma nova forma de organização da própria sociedade, uma democracia que não se confunda com o exercício mecânico de ir esporadicamente ou de tempos em tempos para depositar o seu voto na urna. Não, o que se quer aí é uma nova forma de democracia que seja, antes de tudo, participativa. Isso aconteceu no mundo inteiro. No caso do Brasil, era óbvio, há 4 anos, portanto, desde 64, o país vivia sob um regime de força, um regime de exceção, que ainda não havia escancarado a ditadura, como vai acontecer a partir de 13 de dezembro daquele ano, de 68, com a edição do Ato Institucional número 5. Mas com motivos diferentes e com formas um tanto quanto diferenciadas de um lugar para outro, a juventude mundial se levanta em 68 para pedir uma nova forma de se viver, um novo tipo de política, uma nova compreensão do que fosse democracia. Exatamente por isso eu comecei essa minha intervenção aqui dizendo que 68 talvez tenha inaugurado um novo conceito de revolução. Quer dizer, fugindo dos padrões clássicos, daqueles modelos que foram gestados lá no século XIX, de luta pelo poder, de uso da força para chegar ao poder. Não. 68 representa talvez a revolução dos costumes, das formas de se encarar a vida. Algo que vai ter uma manifestação expressiva no ano seguinte, em 69, com o famoso festival de Woodstock nos Estados Unidos. É uma época, eu falei da mini saia, mas faltou dizer que é a época em que está surgindo a pílula anticoncepcional. Se nós juntarmos a mini saia com a pílula anticoncepcional, temos os 2 motores essenciais para um processo de luta que está em vigor até hoje, vede a vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, de luta pela afirmação do poder feminino, de emancipação da própria mulher. 68 também representou isso. De mudança do padrão do que é a família. De tudo. Do comportamento sexual, do amor livre, mas, sobretudo,
o que me chama mais atenção nos movimentos de 68 é que nós não mais aceitamos a hipocrisia. Ou seja, um discurso que se fala da porta de casa para fora, que é antagônico, que é oposto à prática que se realiza da porta para dentro. 68 representou exatamente isso. Portanto, é mais do que uma clássica revolução política, é uma revolução de comportamento que traz consigo mudanças em termos de modelos, de paradigmas, de crenças, de conceitos e de valores. Se você me perguntasse hoje se 68 foi vitorioso, eu digo que não. Ele acabou sendo derrotado pela própria força da história. Aliás, essa é uma lição histórica. Ou seja, embora todos nós saibamos que nada está parado, que tudo está em contínua mudança, a permanência tem uma força extraordinária. Ou seja, o velho, por mais ultrapassado que ele seja, por mais anacrônico, ele encontra no fundo de si forças para não ser sepultado. E aí ele vai permanecendo, não por completo, como sempre foi, mas ele deixa marcas, ele deixa raízes. No caso específico da França, que foi citado muito bem pelo professor Caetano, de Gaulle, logo depois daquelas grandes manifestações das barricadas que repetiam, de certa maneira, 1830 e 1848, de Gaulle venceu as eleições. A vitória de Gaulle naquele momento significava a força da reação, a força da tradição, a força do conservadorismo. Mas essas sementes plantadas por 68 não foram sepultadas. Elas estão aí, visíveis para todos nós, num mundo em mutação que nós estamos assistindo e do qual nós fazemos parte. No caso específico do Brasil, em 68, nós tivemos, como foi lembrado pelo professor Guilherme Barbosa, nós assistimos às primeiras manifestações de rua contra um regime de força, porque há algo que muitos não gostam que a gente diga, mas que precisa ser dito. Em 64, o golpe de Estado civil-militar recebeu um apoio considerável de parcelas significativas da população brasileira. Em 70 e em 72, o partido da ditadura, que se chamava Arena, teve 2 vitórias avassaladoras. 68 significou uma espécie de despertar de uma parcela mais esclarecida, mais alfabetizada, mais instruída da população brasileira contra um regime de exceção. Nós tivemos em junho a famosa passeata dos 100 mil. Eu repito hoje passeata dos 100 mil, porque naquela época não existia o Datafolha. Se existisse, era 10, 15 mil mais ou menos. Mas, enfim, a famosa passeata dos 100 mil que parou o centro do Rio de Janeiro, que ainda era a grande caixa de ressonância do país. A partir daí, a ditadura começa a modificar, no início muito timidamente, tanto que ela reage com aquela manifestação que é própria dos regimes ditatoriais. No dia 13 de dezembro de 68, a ditadura reage com o ato institucional número 5. Essa é a institucionalização, o escancaramento de um regime efetivamente ditatorial. Não é mais apenas um regime de exceção, não é mais apenas um regime autoritário, mas é um regime ditatorial. 68 mexe com tudo isso no mundo inteiro. Nada de muito significativo se alterou naquele momento, mas as consequências vêm ao longo do tempo. Os Estados Unidos, em meados da década de 70, foram obrigados a reconhecer a inviabilidade de continuar lutando no Vietnã, embora dispusesse de um arsenal militar fora do comum, embora dispusesse de armas nucleares, perceberam que era impossível remar contra aquela avalanche de manifestação contra a sua presença. Mais ainda, os regimes totalitários de esquerda, comandados pela União Soviética, por Moscou, caíram todos entre 1989 e 91.
Não que tenha surgido a partir daí a realidade sonhada utopicamente pelos jovens de 68, mas pelo menos aquele tipo de regime ditatorial desapareceu. No Brasil, a história que nós conhecemos. A partir de 74, exatamente alguns anos depois das primeiras manifestações de 68, o regime autoritário sofreu o primeiro grande revés em eleições, e a partir daí ele não vai ser o mesmo, e começa a contar o tempo da sua saída de cena. E isso aconteceu, de certa maneira, no mundo inteiro. Em 69, o mesmo De Gaulle, que havia vencido a luta, digamos, contra os manifestantes de maio, foi obrigado, moralmente obrigado, a renunciar ao perder um referendo, uma manifestação plebiscitária. E assim foi. Queria colocar uma... Primeiro, para a gente fazer uma definição aqui de um regime de exceção, né? Vocês da institucionalização do regime de exceção, que eu acho que essa definição é importante. Ou seja, sobre a vigência dos códigos da Constituição, se vive num regime de direitos. Então, você conhece a Constituição, né? Você sabe as regras que estão ali estabelecidas, você tem as garantias individuais, o direito de ampla defesa, a presunção da inocência, há uma série de garantias. Um regime de exceção é quando você não sabe quais são as regras do jogo. E, portanto, você pode ser acusado por algo que é feito de maneira excepcional, ou seja, algo para você. O que dá a insegurança jurídica maior, assim, numa escala absolutamente colossal, o que traz uma insegurança absurda, né, para o país, para as pessoas, para o cotidiano. Para dar um exemplo muito claro disso, um dos direitos fundamentais é o direito que você tem de permanecer calado, porque não se é obrigado a dar prova contra si mesmo, mas também não pode mentir em juízo. Só que se as garantias individuais estão suspensas, você não tem mais o direito de permanecer calado, quer dizer que você pode ser obrigado a falar. E aí você tem uma porta de entrada, você tem uma porta escancarada para a tortura. A tortura está legalizada. Isso não é uma coisa banal, isso não é qualquer coisa, né? Isso é um elemento absolutamente atroz. Então, a partir de 68, o golpe dentro do golpe, né? Porque se em 64 houve uma participação do Congresso, né? Com se declarando a cadeira da presidência vaga, com João Goulart ainda no Brasil, o apoio de senadores, né? como JK, o apoio de governadores. Em 68, o Congresso é fechado e não há mais o apoio do Congresso. É o golpe dentro do golpe. Quer dizer, a radicalização do regime. E até se mencionou aqui, né, a expressão que o L. Gasperi usa nos livros dele, né, de uma ditadura inicialmente envergonhada, que tem um verniz democrático, né, uma casca democrática, então um partido de oposição, o Congresso está aberto, para uma ditadura efetivamente escancarada. Né? Esse é um ponto fundamental. E aí eu queria fazer uma referência a perguntas que tiveram aqui, porque a Vivian mencionou sobre o 22 de março em Paris, que é um balão de ensaio para o maio de 68. O 22 de março, ele também acontece num centro universitário, alguns intelectuais e jovens que vão ser protagonistas, como Daniel Cohn-Bendit, que hoje faz parte, é um deputado da União Europeia, faz parte de um partido alemão pró-causa ambiental, né? Então ele pegou essa herança, né, dessas movimentações ambientalistas, do desenvolvimento sustentável que estão chegando em 68, e é um cara atuante ainda hoje. E alguns intelectuais, como Sartre, por exemplo, tinham entrado no American Press, né, um jornal que funcionava em Paris, e tinham roubado alguns documentos, boicotado lá a sede do jornal, num boicote à guerra do Vietnã. E alguns desses jovens estudavam numa universidade, né, na França, e aí foram presos, e dessa prisão se gera uma manifestação que é o 22 de março, o que vai preparar depois o maio de 68. Né? Então, quer dizer, a construção, né, da qual o Antônio Barbosa está falando, óbvio que ele trabalhou com uma ideia mais anterior, mas dos eventos que vão se preparando ali, né? Ou seja, tudo acontece como processo, na verdade, né? Ou seja, uma união de eventos que articulados explodem em algo. E eu queria mencionar também a colocação do Diogo, tentando fazer uma referência ao cenário atual, né? De que muito da reação conservadora que se tem hoje, se pode ser feito um paralelo com a reação conservadora que se teve na época. E eu acho que uma parte da fala do Barbosão, né? Barbosão, uma parte da fala do Barbosão, de que aquela utopia, né, de uma democracia de fato,
e não de um regime representativo, onde se cumpre tabela de 4 em 4 anos, né? Mas uma participação onde muito da vida pública e da vida privada não tem uma separação tão drástica, né? Ou seja, aquilo que se pratica dentro, se pratica fora de casa, né? Você tem uma democracia efetivamente sincera, participativa, mas maior participação local, isso tem a reverberação em decisões mais gerais. De fato, isso de alguma maneira foi vencido, né? Embora as sementes estejam aí, né? Então, há uma reação conservadora. E, hoje em dia, também há uma reação conservadora ao elemento do racismo, que ainda é muito forte no Brasil, mas o movimento negro ele é cada vez mais forte, né? Então, aqueles movimentos que começaram no século XIX e que foram reverberando ao longo de todo o século XX, o feminismo, que começa lá também no século XIX, para poder votar, para poder trabalhar fora de casa sem autorização do marido, passa pela revolução sexual, por igualdade salarial ali na década de 60, né, e o movimento feminista que chega com uma pauta bem plural, né, na década de 80, década de 90, que inclui inclusive a questão racial, né, Angela Davis é um marco histórico para isso, tem um livro fundamental, né, nesse sentido, sobre classe e raça. Então, a militância feminista, a militância contra o racismo, tudo isso são pautas progressistas, a questão de aborto, eutanásia, legalização das drogas, ou seja, uma política mais progressista, mais inteligente com o tráfico de drogas. Tudo isso, obviamente, gera uma reação conservadora. Então, eu acho que, em algum sentido, paralelos podem ser feitos, né? E pode ser que essas pautas atuais também não tenham a vitória máxima como 68 não teve. Mas a reação conservadora também vai ter que admitir determinados ganhos. E o mundo vai se assentando, né? Ele vai ganhando novas realidades. Nem lá, nem aqui. Eu acho que a gente passa, aqui, lógico, é opinião mesmo, eu acho que a gente passa por um desses momentos de transição. E a gente tem que saber lidar com isso. A sala de aula, por exemplo, é a parte dela, né? O professor ele tem autoridade em sala, mas ele não tem mais uma autoridade autoritária em sala. Então, o aluno em sala pode nos questionar muito mais, né? A gente não pode ter uma atitude em relação aos alunos ou aos pais pelo mero exercício da autoridade pela autoridade. A gente tem que confirmar. Então, os jovens não respeitam mais o professor, né? Também não é para esse lado. A gente vai passar por umas adaptações. Acho que a fala do Barbosão nesse sentido é muito boa, né? 68 foi vencido, mas novas configurações, sementes vão sendo colocadas, porque é uma reação conservadora. E esse movimento dialético ele vai acontecendo, né? E em relação a isso, Caetano, eu gostaria de retomar a minha fala, aproveitando a pergunta que você identificou de alguém que está nos acompanhando. Um grande professor de matemática, amigo de todos nós. Grande Diogo, obrigado. Pois bem, eu diria o seguinte, a terceira lei de Newton, a cada reação corresponde a uma reação igual em sentido contrário, se aplica integralmente à própria lei da história, a lei geral da própria história, isto é, da própria vida humana. Ou seja, nós nos movimentamos como sociedades humanas dialeticamente a partir do choque da ação e da reação. Isso sempre vai existir, razão pela qual é possível fazer paralelos entre épocas históricas distintas, resguardando-se, obviamente, a identidade de cada uma dessas épocas, com as suas características próprias, com as suas singularidades. Isso é sempre possível. Se nós ficarmos apenas nos 200 e poucos anos do que nós chamamos de história contemporânea, a gente pode falar da reação representada pelo Congresso de Viena em 1815, que no fundo é uma reação a Napoleão e a tudo aquilo que ele representava em termos de novidade trazido pela Revolução Francesa. Isso aconteceu depois das eras revolucionárias de 20, 30, 1848. Isso acontece ao longo do século XX. Num determinado sentido, e não se assuste com o que eu vou te falar, regimes de força, regimes totalitários do século XX, como de Adolf Hitler na Alemanha, de Benito Mussolini na Itália e de Stalin na União Soviética, ou até de Getúlio Vargas aqui no Brasil, são reações a uma estrutura considerada anacrônica, velha, antiquada, ultrapassada. São formas de reações. Isso sempre vai acontecer. Mas uma coisa eu aprendi, e 68, de certa maneira, reafirma isso em mim. O novo sempre vence.
Se assim não fosse, nós estaríamos nas cavernas até hoje. É claro que a vitória do novo pode demandar um tempo maior ou menor, normalmente um tempo muito elástico, mas ele acontece. É assim que marcha a vida das sociedades, é assim que a história transcorre ao longo do tempo. Exatamente por isso não é uma força de expressão, não é uma linguagem poética a gente falar que as sementes de 68 estão vivas, porque, na realidade, os elementos inovadores que 68 trouxe consigo estão na pauta de hoje, estão na agenda do mundo contemporâneo. Foi dito aqui pelo Caetano, e com toda razão, estão na pauta de países como o Brasil, há questões como a do feminismo, como a do racismo, enfim, da emergência das chamadas minorias, que sempre foram excluídas do processo histórico e que agora querem ter voz e vez. É um processo longo? É um processo que dói? Exatamente. Ele é dorido, mas ele acaba vencendo. É assim que nós avançamos, é assim que o mundo se transforma. Cara, essa do Novo Sempre Vem, se eu fosse o Diogo, eu ia cantar Belchior aqui agora. Que, aliás, era alguém muito inteligente que fazia letras interessantíssimas. Né? Tinha que ter um Belchior avassalador aqui. A expressão de combate, de oposição a uma cultura conservadora, predominante, é a cara de 68, né? O que a gente define como a contracultura. Sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, por exemplo, os festivais de música foram ganhando uma conotação política, transcendia a produção música. E eu acho, exatamente, eu acho que o melhor traduz o espírito de 68 na música popular brasileira é o tropicalismo, independentemente das suas opções estéticas. Mas ele, na verdade, traduz... Aliás, há uma letra do Caetano que diz isso muito bem. Ele pega um dos motes, um dos grandes slogans de 68. É proibido proibir. É proibido proibir. Exatamente isso. O tropicalismo representou isso muito bem. Deixa eu fazer essa lógica do novo sempre vem, se me lembra muito Heráclito, né? Quando você atravessa o rio, nem você, nem o rio são mais os mesmos, né? Ou seja, apesar da derrota, talvez, desses movimentos de 68... Do sonho, né? Do sonho, a chama, ela não foi apagada. Ó, rapidinho, o Instagram... O Instagram limita a gente, cara. Proibir, né? Eu vou fazer, meninos, eu vou fazer aqui o compartilhamento, a gente está salvando. Deixa eu só reconectar o Instagram aqui. Então, nós estaremos salvando no período de 24 horas assim, no Instagram. Posterior a gente vai estar postando, tá ok? O Marcão mencionou Beatles, Hendrix, The Doors. Eu queria fazer um paralelo enquanto a gente inicia, porque... E falar com o Marcão para não esquecer um maior fenômeno que eu conheço de longevidade e que surge exatamente nesse espírito da primeira metade dos anos 60, são os Rolling Stones, que estão rolando as pedras até hoje. É uma coisa impressionante, né? Essa referência do novo Sempre e dos movimentos artísticos, é interessante que a gente lembre, meninos, que ele não é um fenômeno exclusivo nosso. Os movimentos artísticos eles são fundamentais na década de 60 para a construção desse movimento contra a cultura. Quem teve a oportunidade de assistir o Rei, com o James Fox, percebe que o Rei ele é mais do que um grande artista, ele é um propagador de uma cultura do gueto, de uma cultura do excluído, né? Levando o ritmo blues, o jazz, o blues gospel, né? com gospel para... Era uma heresia, né? Lógico que junto com a Aretha, junto com outros tantos, Miles Davis, né? O próprio Hendrix, né? Com a revolução daquilo que vai, de repente, dar origem ao rock and roll mais pesado, com a distorção. Então, os movimentos artísticos eles são fundamentais para consolidar esses movimentos contra a cultura. Eu lembro do City
na República na Tchecoslováquia, que através de poemas emanava essa necessidade da reforma ou do conceito reformista Alexander, né? Aquela perspectiva de que era necessário construir um socialismo mais humanizado, né? Esse socialismo mais humanizado, ele passava por reformas estruturais na política. Inclusive, é um momento pelo qual o Partido Social Democrata, até então extinto na tal da traição alemã, em 1938, ele é revigorado, né? E nasce um outro conceito que é muito importante, ou renasce um conceito que é muito importante, que é o conceito de desobediência civil. Não só no mundo ocidental, como é o caso do movimento negro capitaneado por Martin Luther King. Que foi assassinado em 68. Assassinado em 4 de abril de 68 no Tennessee, né? No Tennessee. Em Memphis, né? Como também, meninos, os movimentos contra a cultura de desobediência civil que a gente observa na Tchecoslováquia, né? A dureza do Pacto de Varsóvia e as flores sendo colocadas nas armas, né? A insustentável leveza do ser do Condé é um belo livro sobre esse cenário. E isso é interessante que a gente analise, e o professor Antônio ele citou o ano de 64, essa lógica ela é muito interessante, porque o ano de 64 ele traz à tona, eleva ao patamar de personalidade global um cara chamado Martin Luther King, quando ele deu o Prêmio Nobel da Paz, né? Até então, até a Malala, agora, mostrada cerca de 5 anos atrás, o Martin Luther King era o mais novo ser humano a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. E a gente não pode, inclusive, dentro dessa perspectiva, deixar de ressaltar a importância do esporte. O ano de 1964 ele é muito importante, moçada, porque pela primeira vez em estados do meio oeste norte-americano, a gente tem a permissibilidade de negros jogarem basquete em universidades que eram predominantemente brancas, né? Aliás, mais do que isso, tá? As leis segregacionistas, elas começam a ruir neste momento. Lembre-se, meninos, que após a 13ª emenda, os direitos civis são garantidos, mas a segregação ela não deixa de existir com as Jim Crows, né? Então a gente tinha aquela lógica que é bem interessante do separate but equals, né? Ou seja, separados mas iguais. Ou seja, é uma brecha na lei para que os movimentos segregacionistas, inclusive aqueles violentos, possam agir de forma livre. E o Martin Luther King ele surge justamente nesse momento em que uma negra ela simplesmente fala o seguinte: opa, eu não vou levantar do ônibus. Rosa Parks. Não, isso é muito legal, porque assim, às vezes são coisas do cotidiano, né? Isso incomoda a vida das pessoas, né? No dia a dia delas. A mulher está cansada, voltando do trabalho, né? Empregada doméstica. Ela ocupa um lugar no ônibus e ela tem que se levantar porque aquele lugar é um lugar de branco. E eu não quero, eu trabalho pra cacete, eu ralo no meu dia a dia. Eu não vou sair daqui. A mulher é presa, né? São eventos que parecem pequenos, mas eles não são pequenos, eles são significativos, que eles atingem o dia a dia das pessoas, né? E é interessante, dentro dessa perspectiva, a gente analisar que a década de 60 ela também borbulha na África com os movimentos de descolonização afroasiática no contexto mais amplo, né? Isso é legal porque a França tão libertária segurou a Argélia, né? Uma guerra terrível também, dessa sem sentido. E assim, aí tem uma outra coisa que reverbera, porque a França fez algo que a Inglaterra, por exemplo, jamais faria, que foi abrir o país, né, para os ex-colonos, tunisianos, marroquinos, gaboneses, argelinos, né, marfinenses, porque a França precisava de mão de obra para reconstruir o país pós Segunda Guerra Mundial. E aí, na década de 70, crise do petróleo, a revolução técnico-científica, o toyotismo, os filhos dessa galera são marginalizados porque eles são os primeiros a sofrerem com os cortes. E se você associar hoje a predominância do islamismo nessa população periférica, você chega a um barril, né? E é engraçado que dentro dessa lógica, apesar da gente ter um movimento pacifista, aliás, os Estados Unidos produziu muita literatura sobre desobediência civil no século XIX, né, que vai influenciar o Gandhi, vai influenciar o próprio Luther King, mas que, ao mesmo tempo, foi, de fato, contraposta
posto, literalmente, por movimentos que também eram movimentos mais firmes, mais violentos. Ao mesmo tempo que a gente tinha o Martin Luther King dentro dos Estados Unidos, nós tínhamos também, moçada, o Malcolm X, né, que depois de preso se converte ao islamismo, né? O islamismo tem essa veia de identidade cultural muito forte, de preservação da sua identidade. E lembrem-se que a década de 60 é uma década muito violenta para o mundo árabe, justamente por conta da Guerra dos 6 Dias, Israel ganhando uma força absurda, a Arábia Saudita um processo de ascensão também gigantesca, e, ao mesmo tempo, os movimentos oposicionistas a esse fortalecimento, meninos e meninas, de Israel, acabam construindo uma lógica de um Estado também autoritário, que ao mesmo tempo que a gente tinha a tentativa de quebra dessa estrutura velha, né, no mundo desenvolvido, a gente tinha no mundo subdesenvolvido o fortalecimento dessa lógica do autoritarismo. Basta lembrar Angola, Moçambique, né, o Congo, ou seja, a Etiópia, a Somália, países que vivenciaram literalmente uma guerra civil de elevada proporção e de elevada violência, né? Então, a década de 60, sobretudo antes de 1968, ela é muito marcante nesse sentido. Um dos maiores ícones do esporte, meninos, é um bom símbolo desse processo, né? Um cara chamado Cassius Clay, né? Que depois se converte ao islamismo, né? Faz parte desse movimento negro, impedido de disputar a Olimpíada, porque não quis servir, né? Aquela lógica do Vietnã, aquela lógica da paz armada do The Big Stick, né? Do Theodore Roosevelt, né? Aquela lógica de que o renascimento daquele moralismo difuso norte-americano, né? De que nós precisamos ser os policiais do planeta Terra, a paz ela só é realizada, ela só é construída a partir do meu entendimento daquilo que é paz. Então, a década de 60 ela é muito marcante nesse sentido. No Oriente Médio, na África, vale ressaltar aí, meninos, a Nasser, vale ressaltar a criação da OPEP, a criação, por exemplo, sabe, da Autoridade Palestina, a lógica de fortalecimento da identidade cultural ou imposta pelo Mao Tse Tung com a Revolução Cultural. E é engraçado que o mesmo Mao depois é responsável também por pacificar aquela região. Afinal de contas, ele negociava com Nixon a entrada no Conselho de Segurança. Ele não queria a guerra próximo do seu território, né? O mesmo Mao Tse Tung, um grande fascínora, é um cara que negocia a paz numa região e consegue, né, colocar a China no patamar geopolítico muito importante no ano de 1973. Então, essa é uma década que mexe com o imaginário e com o espaço, com a lógica de construção do espaço. E vale, inclusive, ressaltar, meninos, que os eventos de 68, eles, vira e mexe, eles voltam à tona, por exemplo, nos Estados Unidos. Lembrem-se que a morte do Martin Luther King e a ofensiva Tet, elas foram decisivas para a não reeleição do Lincoln Johnson, né? Ou seja, do Lyndon Johnson. Ou seja, há uma mudança na estrutura política norte-americana. O Lyndon Johnson talvez seja um dos pouquíssimos presidentes da história dos Estados Unidos que não se reelegeram. E quando a gente faz um paralelo com o que acontece hoje, nós temos nos Estados Unidos hoje um presidente isolacionista que tem como uma das suas práticas a lógica de que a segregação ela é um elemento da geopolítica do establishment norte-americano. Então, quando a gente se fala, por exemplo, da construção do muro no México, eu volto lá em 1967, com a 14ª emenda, 1867, com a 14ª emenda, quando
os negros, os hispânicos, né, os mexicanos, eles eram impedidos de adentrar os espaços nos Estados Unidos. Até hoje isso é muito forte, porque a gente tem, por exemplo, dentro da Califórnia, política de cotas, a gente tem dentro do Chicago política de cotas, ou seja, a gente acabou de ter no ano passado um movimento ou pelo menos um início de um movimento supremacista norte-americano. Talvez o reverberar de um nacionalismo pouco estruturado, mas que, dentro da lógica das crises do sistema capitalista, ele sempre reacende, né? Lembre-se que, nos momentos de declínio do sistema, o nacionalismo ele se torna evidente. Então, tudo isso ainda bebe da fonte, meninos, da década de 60. Né? A lógica importante do surgimento, meninos, de importantes movimentos musicais, de importantes movimentos sociais. Eu lembro aqui no Brasil da questão da terra, né? O embrião daquilo que nós vamos chamar de movimentos camponeses, as ligas camponesas mais bem 56 com o JK. Então, ou seja, tudo isso, moçada, mexe um pouquinho com a nossa estrutura de espaço até os dias atuais. Eu queria dar só uma historicizada aqui curtinha. De 1865 é a 13ª emenda, né, que promove lá o fim da escravidão nos Estados Unidos. Em 62, ali durante a Guerra Civil, já tinha tido uma lei de fim da escravidão nos Estados Confederados, que eram derrotados pela União. Mas 65 é efetivamente a 13ª emenda. Tem um documentário muito bom no Netflix, chamado justamente 13ª, que fala do cenário de criação, né, da abolição, e que surgem leis que criminalizam a preguiça, né, criminalizam o não trabalho, criminalizam a vadiagem, o que aconteceu no Brasil também. Né? Então, em 1888, tem a Lei Áurea, né, no 13 de maio, e estava no Código de Processo Criminal, junto com a capoeira, né, da vadiagem e da capoeiragem. Então, pena, como é que é? Exercício de destreza corporal, pena de prisão celular de 6 meses a 1 ano, alguma coisa assim. Tinha os agravantes, se fosse o líder e tudo mais. Essa vinculação de fim da escravidão e a criminalização da vadiagem. Ou seja, o sujeito está livre da escravidão, mas ele tem uma dificuldade de inserção, e aí a chance dele não ter trabalho é grande, e aí o sistema prisional vai absorver esse cara. Nos Estados Unidos, inclusive, com a privatização do sistema prisional, né, o Estado ele ganha dinheiro em cima daquele preso. Então, às vezes, você mantém a situação de escravidão por outros mecanismos. Isso reverbera muito, e aí a própria segregação civil. Né? Quer dizer, esse negócio só vai ser quebrado em 1965, né? São 100 anos depois. 68, o assassinato do Martin Luther King. Então, são coisas que o Barbosão falou muito, né? São coisas que têm uma historicidade, né? Elas vêm sendo construídas há algum tempo. Era legal localizar isso. E dentro dessa lógica da efeméride, a gente tem 55 anos do I Have a Dream, da marcha para o Washington, né? Então... 63, isso mesmo. Então você tem 55 anos de um discurso que toda vez que a gente fala de Martin Luther King, apesar de eu achar que o discurso de 68, né, profetizando a sua própria morte, é também impressionante, 3 meses antes da... Né? Talvez eu não esteja aqui para viver, e volta um pouco aquela lógica da derrota que o professor Antônio Barbosa citou. Né? Talvez eu não esteja aqui para viver a utopia de ser livre. Né? Então isso é também para mim muito marcante. Em relação a esses aspectos que foram levantados por vocês agora, eu gostaria de retomar 68, o ano de 68, e 2 mortes que me parecem emblemáticas de uma tese que a gente defendeu aqui. Ou seja, de que a história é movida pelo confronto dialético entre ação e reação. Em 68, 2 mortes sintomaticamente ocorridas nos Estados Unidos parece-me mostram com clareza a força da tradição e a força reacionária às mudanças que inevitavelmente vão ter que se afirmar. Uma delas já foi dita e repetida aqui várias vezes, é a de Martin Luther King. Eu não preciso dizer absolutamente mais nada em relação ao que ele representou como uma espécie de mártir da luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Mas a segunda morte desse mesmo ano de 68, tenho eu
a convicção de que converge para o assassinato de Martin Luther King também, que é a morte de Robert Kennedy, irmão do presidente John Kennedy, com um detalhe: no governo de John Kennedy, Robert foi o ministro da Justiça, ou seja, o responsável pelas medidas legais que vão ser tomadas para efetivamente dar um outro rumo às práticas históricas de discriminação, de segregação racial existentes nos Estados Unidos. Isso fere profundamente interesses arraigados na sociedade norte-americana, sobretudo no sul dos Estados Unidos. E olha como são as coisas. Os dois morrem, Robert Kennedy e Martin Luther King, no mesmo ano. E em pleno ano de 2017, portanto, há poucos meses atrás, a gente vê o revivecer, o renascer de forças contrárias à integração racial nos Estados Unidos, ocorrendo no Sul. Todos aqui hão de se lembrar dos choques violentos entre habitantes e cidades do sul dos Estados Unidos, choques esses motivados especialmente pelo fato de que soldados brancos ou policiais brancos terem assassinado jovens negros. E a primeira característica que ocorre nesse tipo de morte é exatamente o fato de que o autor do crime é policial branco e a vítima do crime é jovem negro. Ou seja, em 68, acho que nós tivemos uma espécie de choque final da luta do passado contra o futuro que estava se anunciando. Ou seja, em que pese a morte de dois mártires, no caso, Robert Kennedy e Martin Luther King, a marcha na direção dessa igualdade ou do fim da segregação vai acontecer. Exatamente por isso. Eu acredito que a derrota de 68, para deixar bem clara a minha posição, a derrota de 68 está diretamente ligada a práticas políticas, ao exercício do poder, mas não necessariamente a derrota da utopia. Acho que a utopia é fundamental na marcha da história das sociedades. É alguma coisa que o século XIX, de certa maneira, construiu de uma maneira interessantíssima, essas utopias, esse sonho com a possibilidade de uma vida diferente que há de vir, e isso não morreu. 68 provavelmente foi a força derradeira, o impulso final que determinadas utopias libertárias, democráticas, pudessem soprar no mundo contemporâneo. Deixa eu fazer um comentário em cima da fala do professor rapidamente. Você vê como que o movimento artístico ele é fundamental nesse processo. Talvez a gente tenha tido um grande símbolo da música black norte-americana na década de 80, que foi o Michael Jackson, né? Que foi importante apesar de todos os problemas que envolvem o seu nome, mas que foi importante para propagar um pouco dessa música negra, da dança negra, etc., né? Da cultura negra. Mas olha só como que hoje isso ainda é muito forte, né? Após o assassinato, a série de assassinatos promovidos por policiais a pessoas negras nos Estados Unidos, nós tivemos no principal evento dos Estados Unidos, a NFL, o Super Bowl, um show da Beyoncé, justamente exaltando, inclusive com o nome da música, a Black Culture, né? A cultura black, a cultura negra. E essa coisa ela se reverbera também no mundo esportivo. Para quem conhece os Estados Unidos, sabe que o hino nacional norte-americano ele é um símbolo muito forte da identidade. É um evento à parte, o hino nacional norte-americano. E é um evento à parte que negros da NFL, da NBA, se negaram a cantar. Isso é de um simbolismo, isso marca, mais uma vez, as pessoas sendo convidadas por aqueles que estão no topo da pirâmide, e a gente está falando de nomes importantes, Beyoncé,
Eminem dentro da cultura atual, né? Jogadores como LeBron James, Stephen Curry, né? Que começaram a se movimentar e falar assim, opa, chega. É preciso reviver no país do Martin Luther King, mais uma vez, essa batalha contra a segregação, inclusive de caráter violento. Né? Quem imaginaria que no país do Martin Luther King, em 2018, nós estaríamos revigorando a lógica supremacista. Né? Então, vejam como que a gente ainda faz um paralelo muito importante com o ano de 68, 50 anos depois. Acho que é isso. Né? Eu queria ir caminhando, inclusive, para o final dessa nossa conversa. Foi a primeira vez, né? Eu estou achando muito divertido, inclusive, além de rico de informações. Eu espero que você também aí esteja aproveitando. Nós vamos repetir esses momentos daqui até, inclusive, o vestibular da UNB. Nós temos aí ideias bacanas, interessantes para trabalhar. Dentre elas, por exemplo, a da Constituição de 88. Mas eu não me sentiria completamente bem se eu não pontuasse com vocês um exercício que ao historiador é facultado fazer, que é de uma percepção dos acontecimentos factuais inseridos não apenas numa conjuntura, mas numa lógica maior de estrutura. Aqui muito foi falado sobre o simbolismo de ruptura, de transformação que o ano de 68 acarreta, né? Que o ano de 68 representou. E existe um conjunto que eu acho que é importante trabalharmos. A era contemporânea, desde o século XVIII, mas sobretudo ao longo do século XIX, e em especial durante os anos 20, 30 e 40, se constituiu em defesa e oposição a duas grandes ideologias. A ideologia capitalista, liberal, e a ideologia comunista, socialista. De certa forma, o ano de 68 não apenas amplia os agentes revolucionários de defesa de cada um desses universos ideológicos, mas eu acho que de forma muito significativa os transforma, de certa forma os desconstrói. A gente, por exemplo, citou movimentos de jovens na Tchecoslováquia, a chamada Primavera de Praga, se levantando contra o autoritarismo representado pelo comunismo soviético, o socialismo real, e ninguém ali está levantando uma bandeira do capitalismo. 30 anos antes, né, a geração imediatamente anterior certamente cairia nessa polarização. Opor-se ao comunismo era uma forma de defender o mundo capitalista e vice-versa. Então, as ideologias que conferiram sentido à linguagem política, à linguagem ideológica da nossa era contemporânea, a defesa do mundo capitalista, a defesa do mundo socialista, no ano de 68 sofreu um revés. O objeto revolucionário, a busca revolucionária transcendeu esses dois elementos da organização, da mentalidade da revolução, da utopia. Elementos como o da defesa do meio ambiente, os elementos como ligados à ampliação do acesso à educação, a alteração da estrutura tradicional de família, daquilo que se pode ou não pode fazer em relação às suas preferências sexuais, isso acabou sendo incorporado como luta revolucionária que não tinha relação direta com a defesa de um mundo capitalista ou a defesa de um mundo comunista. Quer dizer, sob o ponto de vista do historiador, é interessante pontuar os anos 60 como um que alterou de maneira muito significativa, e eu acho que de forma irreversível para sempre, as bandeiras ideológicas que até então eram predominantemente usadas pelas pessoas. Eu aprendi no meu exercício de estudo de história que, ao buscar humanizar e visualizar a paisagem a qual as pessoas estão inseridas, a história se torna mais compreensível. Então, quando num exercício eu imagino quem tem 20, 25 anos, em 68, eu visualizo uma geração que, nascida em 45, a rigor, foi a primeira
a naturalizar ver a mãe saindo de casa para ir trabalhar. E isso está muito ligado, de fato, aos cenários de guerras, nos quais as mulheres, de fato, passaram a ocupar esse espaço fora de casa, especialmente nas fábricas. O que eu quero dizer é que essa mudança não atingiu apenas a vida dessas mulheres da guerra, mas, em especial, suas filhas, em especial, de fato, os seus filhos. Se você visualizar um mundo que somente a partir de 1930 e 40 passou a sistematizar a educação pública, ou seja, trata-se da primeira geração de meninos e meninas que frequentam a escola desde cedo. Eu visualizo uma moça que, por exemplo, nasce em 1945, com seus 15 anos de idade, tem condições de ir a uma farmácia, comprar a pílula anticoncepcional e alterar de forma absolutamente radical tudo aquilo que era conferido ao destino das mulheres. Ela se liberta talvez da pior prisão que ela tinha, não apenas a do corpo, mas a de um destino, de ser mãe. Eu visualizo uma geração de meninos e meninas que teve acesso a um universo de informações dada a ampliação e sofisticação dos meios de comunicação, o que tornou os eventos de 68 mundiais, literalmente. Conhecimento basicamente momentâneo em várias partes do mundo do que está acontecendo em Paris, do que está acontecendo nos Estados Unidos, do que está acontecendo no Vietnã, do que está acontecendo no leste europeu. Isso contribuiu para surgir, de fato, um personagem que no século XX já tinha mais ou menos uma cara, aquele personagem da sociedade de massa, aquele personagem urbano, mas, sobretudo, um cujas lutas revolucionárias não são mais aquelas que fizeram parte da principal trajetória da era contemporânea, né? A luta do capitalismo, do socialismo. Então, quando eu visualizo essa história a partir do ponto de vista da vida das pessoas, eu consigo enxergar realmente ela em movimento, a própria história. E ela passa a ter mais sentido e é compreensível para mim, né? Eu acho que desta nossa conversa fica exatamente a essência do que era o nosso objetivo em conversar sobre 1968. Percepções que são de natureza conceituais, de história, de geografia, de política, mas também percepções que ocuparam a vida cotidiana, a vida individual de pessoas que estão tão próximas de nós. Estamos tratando no máximo dos nossos avós. Eu, no caso específico, estou tratando de alguém ainda muito mais próximo. O meu próprio pai. E isso torna, de fato, a história não apenas mais humana, mas, sobretudo, mais importante para que a gente, de fato, tenha interesse em buscar investigá-la, saber sobre as coisas que aconteceram e de que, de certa forma, estão aí presentes nas nossas vidas, né? Teremos outro? Certamente, né? Se assim. Outra quinta-feira, 8 horas. Com a presença Você está sempre convidado. Barbosa. Vamos ver. Estarei sempre presente. Então é isso. Bom, agradecer ao pessoal que ficou aí, os outros que assistirão, né, porque vai ficar aí no Facebook registrado, vai entrar para a nuvem da internet, esse negócio nunca vai ser apagado. Né? A gente vai colocar, meninos, no período de 24 horas, vai estar disponível no Instagram da Academia das Específicas, nos nossos pessoais. Esse vídeo ele vai ficar de eterno no Facebook, então esse vídeo, então, por favor, aqueles que quiserem, continuem replicando. Para a gente é muito importante esse feedback de vocês em relação a essa atividade que a gente propõe, né? De mandar uma pergunta, comentário ainda, Isso. que aí a gente vai respondendo. Esse papo continua virtualmente. Por favor, meninos, não deixem de curtir e seguir a Academia das Específicas no Instagram e também no Facebook. Né? E a gente, mais uma vez, gostaria de agradecer por demais a presença de todos. É mais uma vez um prazer inenarrável poder compartilhar um pouquinho
daquilo que a gente estudou durante alguns anos com cada um de vocês. Agradecer mais uma vez a presença, aliás, agradecer a permissibilidade da nossa presença na biblioteca do professor Antônio Barbosa. É uma honra, professor, poder escutá-lo, né? E é isso aí. Lembrem-se acho que uma frase ela é muito legal para esse momento. Talvez o ano de 68, no auge daquilo que nós chamamos de corrida aeroespacial, deixe aquela sementinha de um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, né? E talvez esse seja o grande barato de contar ou recontar a história. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente queria ter a honra de encerrar essa atividade com a fala do professor Antônio Barbosa. Por favor. Eu só tenho que agradecer o convite para participar desse encontro, desse diálogo, que de certa forma é disso que se trata, com todos vocês, acerca de um momento extremamente significativo da história contemporânea, algo que mexe com todos nós. Eu tenho a impressão, e talvez essa seja a minha palavra derradeira, eu tenho a impressão que 68 nos ajudou a desmistificar a história. Ou seja, nós passamos gerações e gerações e gerações acreditando na história como algo muito distante do dia a dia, da vida rotineira de homens e mulheres comuns. E 68, sobretudo por colocar os jovens à frente das ações como protagonistas, de certa maneira está fazendo nascer uma nova concepção de história, que é essa que nós todos adotamos e na qual acreditamos hoje. Quer dizer, a história é a vida de todos nós. Muito obrigado. Abraço. Valeu. Valeu, galera. Beijo no coração. Até a próxima. Podem continuar que eu vou também encerrar aqui agora. É legal, mas tem que ter um tempo determinado mesmo, né? Não, tem 1h30. No máximo isso. Cansa para quem tá vendo. Você vê que vai reduzindo a quantidade de gente. Cansa para quem tá falando. 1h30 é o máximo. É o máximo. Mas é legal, vale Para menos, né? Ou para menos. Não, 1h15. 1h15 para começar a encerrar, para 1h30 encerrar mesmo. Mas assim, é uma iniciativa que eu acho Guilherme, válida. na cozinha estão as duas pizzas. Você vai fazer pizza pra gente. Agora deve estar geladinha, né? Não, sei. Eu acho que vale a pena essa iniciativa. Tem que fazer uma com